Mais um bloco do G1G, Gestão de EPROC 1G, Gestão de EPROC no primeiro grau. No bloco anterior, eu cheguei no nosso diagrama até o para assinar. Mais detalhistas, pessoas mais detalhistas perceberão que houve uma mudança. Sim, enquanto eu estava gravando, eu percebi uma mudança. Eu percebi um erro que estava incompleto e corrigi esse detalhe. Não vou dizer claramente que foi, aliás, vou dizer sim. De qualquer maneira vai ficar evidente a diferença. Corrigir essa diferença, vamos retomar o curso. Eu havia chegado no bloco anterior da distribuição da inicial, que é essa bolinha aqui, até o momento que a minuta de despacho de citação foi produzida e estava pronta aqui, aguardando a assinatura do juiz. Então, agora vamos retomar, que eu tenho que fazer um esclarecimento. No outro bloco, eu disse que depois que a minuta era assinada, ela iria, ela iria, depois que a minuta é assinada, ela iria para o conjunto de localizadores aguardando prazo, que ela iria para lá. Eu vou até fazer uma correção aqui ao vivo. Peraí, pronto. Então, eu dizia que quando a minuta é assinada, ela vai para o aguardando prazo. E é decorrente de uma intimação. Isso quando a parte possui advogado. Nos cursos que eu disponibilizei, nos vídeos que eu disponibilizei do EPROC, eu explico que quando a parte tem advogado, ela tem patrono, procurador, a intimação é feita dentro do sistema. Quando a parte não tem advogado, é necessária a produção de expedientes. Na versão anterior, que eu mudei ao vivo aqui desse fluxograma, os expedientes estavam nesse quadrante aqui de cima. Agora eles vieram aqui para baixo e é a partir daqui que eu vou retomar a explicação, abrangendo o outro cenário. No nosso quadro anterior, eu parei aqui. A minuta foi assinada, o agendamento foi feito e foi lançada intimação eletrônica expedida certificada. Eu tenho que deixar a informação completa. Quando a parte tem advogado. Então, vou aqui. Esse primeiro cenário, quando a parte tem advogado cadastrado no processo. A parte tem advogado cadastrado no processo. Quando a parte tem advogado cadastrado no processo, o que está em roxo vai acontecer. Quando a parte tem advogado cadastrado no processo, vai acontecer a intimação eletrônica expedida certificada. Então, a parte que tem advogado, nós podemos fazer a intimação dentro do próprio processo. Eu vou vir aqui, eu vou corrigir essa informação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou descer, porque tem uma outra que eu vou falar agora. Fazendo ao vivo, hein? Então aqui não vai ter jeito não. Deixa eu vir aqui. Vou corrigir porque eu estava falando apenas de um caminho, tem outro. E agora a informação vai ficar completa. Então aqui é o cenário. Quando a minuta é assinada, acontece a intimação. Quando tem advogado, a gente intima pelo próprio EPROC. Quando a parte não tem advogado, sem advogado, sem advogado, é preciso produzir um expediente, seja carta
mandado ou precatória, tem que fazer um expediente. E aí muda um pouco de figura. Você que é do SAGE tinha aquele negócio de um documento pregado no outro. Aqui no EPROC não tem isso não. Aqui, ado a ado, cada minuta no seu quadrado. Cada minuta de uma vez. Então, depois que a minuta é assinada, se não tiver advogado, tem que produzir um expediente. Se tiver advogado, é feita a intimação eletrônica, e aí eu vou voltar para o fluxograma para você entender. Então, fiz a correção no meio do caminho que eu precisava fazer. Vamos voltar para cá. Então, o seu juiz assinou, o juiz do seu cartório assinou a minuta de despacho de citação e determinou intimações. Quem tem advogado vai ser lançado o evento de intimação. Quem tem advogado vai ter um evento de intimação e então estou fazendo as mudanças aqui ao vivo enquanto eu gravo. Assinado um despacho de citação, se a parte conta com quem conta com um advogado, a intimação é eletrônica pelo sistema, o processo vai para o localizador aguardando o prazo. Quem for citado ou intimado e não conta com advogado, aí existe uma, uma- um subconjunto de localizadores para expedição de mandado, carta ou precatória, ou outros expedientes, além desses mais famosos, mandado, carta ou precatória. Quando for necessário expedir ofício, coisas do tipo, além de mandado, carta ou precatória. Então, o processo está aqui no para assinar, o juiz assinou. Foi programada a intimação, para que quem tem advogado seja intimado na figura do advogado e o processo vai para guardando prazo. E quem tem que ser citado ou intimado não tem advogado, tem que produzir um expediente de mandado carta, AR ou precatória. Então, o processo pode perfeitamente estar num localizador aguardando prazo e, ao mesmo tempo, expedir mandado, carta ou precatória. Então, o processo vai para esse localizador de expedição de mandado, carta ou precatória. Depois que ele é expedido, ele vai para um localizador. Eu vou explicar depois esse subconjunto, esses dois subconjuntos aqui eu vou explicar mais detalhadamente. Por hora, depois que o mandado, a carta ou a precatória são expedidos, eles vão para o localizador, aguarda a assinatura do expediente e ficam lá aguardando que o diretor, ou seja, quem for, o chefe, seja quem na sua unidade assine expedientes, vai ficar aguardando a assinatura do expediente. Depois que esse mandado ele é assinado, ele vai para um conjunto de ele vai para o localizador, aguarda devolução de expediente. Esses três aqui eu vou explicar detalhadamente depois esse conjunto aqui que é muito importante no cartório ou secretaria. Depois que o mandado ele é distribuído para a central de mandados, a carta vai para o correio, seja o mandado, seja a carta, seja a precatória, eles ficam aguardando devolução. E aí você pode desenvolver aguarda devolução de carta, aguarda devolução de mandado, aguarda devolução de precatória. Fica a gosto do freguês. Veja que pode surgir aí três localizadores distintos. O processo fica aguardando a devolução do mandado. Então, voltando aqui para o quadro branco, o mandado, quem não tem advogado, tem que ser intimado por expediente. Então, daqui pode ser que saia o evento expedição de mandado, pode ser que daqui saia o evento expedição de mandado, expedição de carta ou expedição de precatória. Pode sair desses três ou todos ao mesmo tempo. Esses aqui são os eventos possíveis: expedição de carta, precatória. Depois que eles são assinados, depois que depois que
Depois que é assinado, aliás, surge o evento expedição de mandado. Depois que é assinado, é lançado o evento expedição de mandado de carta AR ou precatória. E aí, esse aqui é o evento, expedição de mandado, carta e precatória, e eles vão ficar aguardando no localizador a guarda, devolução de expediente. Então, aqui, duas situações. Evento intimação eletrônica para quem conta com advogado e o evento expedição de mandado, carta e precatória para quem não tem advogado. Seja a pessoa intimada por advogado, seja a pessoa que foi intimada. Aí tem uma guarda e existe o evento juntada. Esqueci de dizer, Amanda, todos os três foram cumpridos. Todos eles foram expedidos e houve o cumprimento de cada um deles. Existe o evento juntado ao processo. Seja a pessoa que foi intimada eletronicamente. Então, seja a pessoa intimada eletronicamente, seja a pessoa que foi intimada por um expediente, já houve a juntada dele, aí o processo vai para o aguardando o prazo, que eu já expliquei outra vez, e explico novamente. Juntou os expedientes de citação ou ocorreu a confirmação da intimação, aí o processo vai para o aguardando o prazo. Aguardando o prazo de quê? De pagamento, intimação, contestação, impugnação, embargos, manifestação ou outros que você desejar criar o localizador. Então eu volto aqui. Então veja o quanto a gente já andou. Nós já andamos muita coisa. Vamos rebobinar a fita para quem foi da época da BASF. Houve a distribuição da petição inicial, houve a produção em houve nesse um desses dois localizadores o lançamento do evento de conclusão, seja pelo sistema, seja pelo humano, houve a produção da certidão. Daí o processo vai para o localizador para assinar. O juiz assinou e, a partir da assinatura, o processo vai para o localizador aguardando o prazo, porque houve uma intimação ou uma citação eletrônica, ou o processo vai ao mesmo tempo para um localizador de expedir mandada, carta e precatória, porque a parte não tem advogado. Feita a minuta do mandado da carta ou da precatória, e o processo vai para o localizador, aguarda assinatura de expediente. Quem tem que assinar, assinou esse expediente e ele vai para o aguarda devolução de expediente. Uma vez que a diligência de citação foi cumprida por carta ou mandado, aí agora a gente avança e no EPROC existem, quando é juntado uma carta e um mandado, quando é juntado uma carta e um mandado no EPROC, no EPROC, o mandado, no EPROC, o mandado, ele gera três eventos. Cumprido, a diligência de citação, intimação ou penhora foi realizada. Existe um mandado não cumprido, que não foi feito nada do que era para ser feito, que estava previsto no mandado. E é o parcialmente cumprido. Não fez tudo o que era necessário ser feito. E o parcialmente. Isso aqui, o mandado. A carta, a carta, ela, se eu não me engano, é que eu uso carta muito pouco, mas se eu não me engano, é a carta entregue, ou seja, a diligência da carta foi cumprida pelos correios, e a não entregue. Então, no EPROC, tem essas duas situações que geram eventos. O mandado foi cumprido parcialmente ou não cumprido, e a carta foi entregue ou não foi entregue.
Então, eu costumo chamar aqui de diligência quando é cumprido, é diligência positiva, e quando não é cumprido, é diligência negativa. Então, citou, intimou, penhorou é positivo. Não citou, não intimou por carta é negativo. Tá? O AR não chegou às mãos, o AR chegou à mão da pessoa é positivo. O AR não chegou à mão da pessoa é negativo. Então, aí nós avançamos. Se a diligência de citação foi positiva, veja que a setinha leva também para o aguardando o prazo. Se a diligência de citação e intimação foi negativa, das duas, uma. Seguimos a setinha, a diligência negativa, ela sobe, e aí o usuário pode, dependendo da realidade das custas, eu não sei a sua realidade, estou falando só das possibilidades. É possível um ato ordinatório para se manifestar a respeito da diligência negativa, a abertura de uma conclusão para o juiz, para um despacho, para mandar a parte se manifestar, e na minha realidade, quando uma diligência de citação é negativa, ela já vai direto para os sistemas auxiliares para fazer pesquisa de endereço. Então veja como o processo ele pode seguir pelas estradas da Eproplândia. Depende do rumo que você der no Waze ou no Google Maps aí do seu cartório. Então vamos considerar que a diligência de citação por mandado ou carta foi positiva. Aí o processo, sigam a setinha, o processo vai para o aguardando o prazo. O processo chega no aguardando o prazo porque houve a citação por carta ou por mandado, e aí esse processo está no aguardando o prazo. E eu expliquei as diversas possibilidades de aguardando prazo. Esse bloco já conta aí com 17 minutos, vou terminar por aqui e aí a gente segue no decurso de prazo, agora que eu expliquei tanto da intimação pelo sistema com advogado, tanto pela citação e intimação por expediente. Até o próximo bloco.